aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Emerson, professor de Física, e bem-vindos ao nosso episódio número 2. O episódio vai responder o seguinte questionamento: são possíveis as viagens no tempo? Elas são teoricamente possíveis? São provadas matematicamente? Agora eu tenho uma pergunta para vocês. E se no momento que você nasceu, você já existe? Ou você já existiu? Ou então, coexistem? Bom, para que possamos responder essa pergunta, a gente vai ter que dividir duas coisas na nossa cabeça. O que é a mecânica clássica e o que é a mecânica quântica. Mas, professor, o que é essa mecânica clássica? Bom, para isso vai aqui uma sugestão de leitura para vocês. Este livrinho maravilhoso chamado de Principia. É o livro que o Newton escreveu formulando as leis da natureza assim como nós conhecemos. Inclusive, ele tenta explicar o que a gente entende como tempo. Então, com a mecânica clássica, a gente tem a ideia de que o hoje é o hoje, o ontem é o passado e amanhã é o futuro. Mas será que isso funciona quando a gente pega um corpo e coloca ele para viajar próximo à velocidade da luz? O que vocês acham? Pessoal, se eu fizer uma pergunta para vocês, talvez vocês travem um pouquinho. Alguém consegue me responder o que é o tempo? Em contrapartida à mecânica clássica, a gente tem esse carinha aqui. O nosso querido titio Alberto, Albert Einstein. Esse cara aqui foi um cara muito importante para a física que desenvolveu uma teoria muito comentada e até muito especulada aí pelos estudantes, que é a teoria da relatividade. Bom, para que possamos entender se as viagens no tempo são possíveis ou não, a gente vai pegar a mecânica quântica. Analisaremos a teoria da relatividade proposta pelo nosso querido titio Alberto. Mas Emerson, por que a gente não pode pensar na mecânica clássica? Pessoal, para que as viagens no tempo sejam possíveis, a gente vai entender o que o Einstein pensou sobre o tempo dentro da teoria da relatividade. Para isso, você vai ter que dividir a teoria da relatividade em duas coisinhas na sua cabeça. A primeira delas, relatividade restrita, e a segunda, relatividade geral. Olha só que maravilha. Bom, então, para entendermos a relatividade restrita, inicialmente a gente entende o que Einstein colocou como postulados, tá? No postulado 1, que é a primeira premissa que tomaremos para iniciar a nossa análise, você tem que entender que toda a velocidade de um corpo depende de um referencial. Por exemplo, você pode estar dentro de um carro a 60 km por hora. Se um carro passar do seu lado, indo no mesmo sentido que você, e você olha para a pessoa do lado, para você, a pessoa estará em repouso. Por que estará em repouso? Bom, se vocês andam com a mesma velocidade, na mesma direção e sentido, você está parado em relação ao outro. Diferentemente, se esta outra pessoa tivesse vindo no sentido oposto a você. Você teria a sensação de que a pessoa passa com a velocidade dela mais a sua. Emerson, pelo amor de Deus, isso é muito confuso. Então pensa única e exclusivamente você dentro do carro. Você pode estar dirigindo numa rodovia, vamos usar o mesmo valor de velocidade, 60 km por hora. E aí eu pergunto para você o seguinte: você está em movimento? Em relação ao chão, sim. Porém, você está em repouso em relação ao carro, você está sentado paradinho dentro do carro. Então veja que quando mudamos o referencial do chão para o carro, mudamos a situação, mudamos o estado de movimento do corpo. Mas professor, isso aí eu aprendi nas aulas de cinemática. O que isso tem a ver com a teoria da relatividade? Einstein percebeu que isso não acontecia com a luz. A velocidade da luz, quando medida e captada, independente se o corpo que emitisse essa luz estava em movimento ou não, a velocidade era sempre a mesma. E aí Einstein pensou, bom, significa então que as leis da mecânica clássica
não funcionam quando corpos se movimentam com uma velocidade muito alta, na velocidade da luz. Então vai aqui o segundo postulado, que é: a velocidade da luz é sempre constante, independente do referencial observado. Agora talvez venha a parte mais complexa de entender. Bom, se a velocidade da luz é sempre constante, como que a gente consegue adequar como a luz se propaga na nossa realidade? A única forma de adequarmos esse questionamento é da seguinte forma: o tempo ele não é absoluto. O tempo não passa igual para corpos que se movimentam com velocidades a que a gente conhece e velocidades próximas à velocidade da luz. Então, como que a gente vai trabalhar isso? Utilizaremos a relação espaço-tempo. Professor, então espaço-tempo é a mesma coisa? Não são a mesma coisa, porém um influencia diretamente no outro. Significa que, se uma pessoa pudesse viajar na velocidade da luz, o tempo passaria muito mais devagar para ela. Já para uma pessoa que estivesse aqui na Terra, por exemplo, o tempo passaria de forma muito mais rápida para ela. Dessa forma, a pessoa que viaja na velocidade da luz acaba distorcendo o espaço. O espaço ele reduz, porque se o tempo para ela passa de forma muito mais devagar, significa que o espaço onde ela está andando tem que ser menor. Dito isso, entendemos de forma mais básica o que a gente chama de relatividade restrita, uma parte da relatividade. A relatividade geral abrange a relatividade restrita. Como assim, professor? Abrange a relatividade restrita. Bom, Einstein pensou: se um corpo muito massivo estiver numa determinada região do nosso universo, significa que aquele corpo, por ter uma massa muito grande, possui uma gravidade muito grande. Então, o que ele faz com aquele espaço? Deforma aquele espaço. Só que a luz anda nesse espaço. Então, se o espaço é deformado, a luz pode fazer uma curva? Pode. Mas, professor, não. Não tem como imaginar isso, isso não é verdade. Bom, se vocês pesquisarem um pouquinho, vocês vão ver que Einstein esteve no Brasil. E esteve no Brasil por um motivo muito importante. Ele esteve em Sobral, aqui no Brasil, onde isso foi testado quando ocorreu um eclipse. Com o eclipse do Sol, Einstein pensou o seguinte: bom, temos estrelas atrás do Sol. Se durante o eclipse eu conseguir ver a estrela atrás do Sol, significa que o Sol, por ser um corpo, deforma aquela região e a luz faz uma curva e atinge aquela estrela e eu consigo ver a estrela. No caso, pode ser o oposto. A luz que vem da estrela passa pelo Sol em curva e atinge a minha visão. Desta forma eu consigo vê-la. Ah, professor, não. Você vai falar para mim que isso aconteceu? Aconteceu. Isso foi provado, foi observado. Significa que a teoria da relatividade geral de Einstein estava correta. Mas agora a sua cabeça deve estar explodindo, deve estar assim, ó, saindo fogo. Por que você vai falar assim para mim? O tema não é viagem no tempo? Por que você está falando dessas coisas difíceis? Bom, a partir do momento que você entende que a deformação do espaço possibilita que a luz faça uma curva, você consegue entender perfeitamente o que seria essa deformação do espaço possibilitando uma viagem no tempo. Imagine a luz numa trajetória retilínea, assim como você entende que ela se movimenta. Agora imagine que nesta região eu coloque um corpo extremamente massivo, um buraco negro, por exemplo. O que vai acontecer com a luz que está nesse caminho em linha reta? Ela pode fazer uma curva e chegar até onde? Novamente no nosso observador. Olha o espaço sendo deformado e possibilitando a curvatura da luz. Professor, então significa que se o espaço é deformado, a minha relação com o tempo muda? Muda. O fim é o começo e o começo é o fim. Então, para amarrar tudo isso que a gente discutiu,
Vamos pensar, então para que eu vá para o futuro, eu preciso de uma deformação do espaço, porque aí o espaço reduzindo de tamanho significa que o tempo para mim passará mais lentamente, então eu estou viajando no tempo. Tudo bem, pessoal? Então, com a teoria da relatividade, a gente consegue entender como essas coisas funcionam de forma bem básica, e aí fica aí o questionamento para vocês. Será que é possível uma viagem no tempo?